Olá, bom dia pessoal. Atrasei de novo um pouquinho, né? Me atrapalhei aqui, tô com uma obra aqui em casa e acabei atrasando, tá? Mas estou aqui. Vamos ver quem chega para a gente começar. Tá aqui, tá escorregando. Deixa eu botar aqui. Bom dia pessoal. Vamos ver quem chega. Vou aqui colocando o tema da live para ficar já fixo aqui na tela. Fixo na tela. A imaginação que movimenta a psique ou que a paralisa. Fixar comentário. Pronto. Aprendi mais isso. Vamos começando então. Só gostaria que alguém me informasse aí se se estão me ouvindo, se estão me vendo. Bom dia, pessoal. Pronto. Vou assinar. Por favor, Benia, me diga aí se você está me vendo, se está me ouvindo bem, para eu começar. Olá, Karen. Bom dia, Karen. Bom dia no gelo aí da Noruega. Deve estar mais quentinho, né? Ótimo, ótimo, Benia. Muito obrigado, querida. Agradeço. Vamos ver se chega mais alguém para a gente começar. Vocês querem fazer alguma consideração? Benia, quer fazer alguma pergunta? Enquanto o pessoal chega. Eu atrasei um pouquinho, mas eu acho que o pessoal atrasou mais do que eu. Deixa eu ver se vou botar aqui para posicionar o livro ali do C.S. Lewis aqui do meu lado. E o outro tem a Pax, a psicologia. Tá? Não, vou começar então. Certo. Eu fiz uma publicação no dia 12, hoje é 15, 3 dias atrás. Bom dia, Karen. Falando sobre a imaginação, né, que é o tema desta live de hoje. E é um tema muito, para mim, muito importante. Né? Para mim, não digo como, não para mim só, mas para a humanidade, né? Para as pessoas. Não falar para o coletivo, para cada pessoa humana. É importante porque se molda através da imaginação o ser humano. E ele se movimenta ou também se paralisa. Isso é uma coisa que as pessoas não dão muita atenção. Algum outro fala esse negócio do pensamento positivo, segredo. Voltou. O Google fica pesquisando o que a gente fala. Olá, Isabel. Tudo bom, querida? Então tá, tava continuando. Tava falando aqui da imaginação, comecei a falar alguns nomes que
E o Google pesquisou e paralisou. Mas vamos voltar. Seguinte. Voltou, Caio. Tá ouvindo agora? Porque deu uma pausada no vídeo, porque eu falei uma palavra que o Google resolveu paralisar o meu vídeo para fazer uma busca, né? O Google faz isso. Mas tudo bem, vamos continuar. Falando da imaginação, o quão importante é a imaginação para nós humanos, né? Que a gente fica... Obrigado, Beninha, querida. A gente fica muito fixo no sentimento, né? A gente fica atrás de buscar coisas prazerosas, o que é que eu gosto, que me dá prazer, que me deixa feliz, que me deixa contente, que me deixa minimamente satisfeito, né? Aproveitando algo ou não. E as pessoas ficam buscando nesse campo, ou tentando de outra forma pegar... e a gente... o pensamento é o que define o ser humano, né? Como aquela questão do penso, logo existo. Como se o pensamento fosse uma coisa diferencial do ser humano. O pensamento pode até ser diferencial do ser humano, mas se ele vibrar no campo do inteligível, né? Se ele vibrar no campo do sensível, da sensibilidade, ele não vai ser um diferencial. Ele vai ser apenas mais um sentimento, né? Em forma de pensamento. Então você vai estar reagindo através do seu pensamento, né? E a imaginação também pode ser isso. A imaginação também pode ser isso. Mas vamos lá. Eu fiz algumas perguntas, vou fazer uma sequência, senão eu fico falando e vou por caminhos que depois eu fico perdido e vocês ficam perdidos no que eu estou dizendo. Eu botei 10 perguntas lá no meu texto, não foi de propósito. 10 perguntas no meu post, que foi lá ao escrever, e eu fui colocando algumas perguntas que seriam relevantes para esse tema da imaginação, e foram saindo, e saiu o número de 10, e antes da meditação dos versículos do Gênesis, né? Então vamos lá, para começar já tem 5 minutos aqui na minha marcação. Então vamos lá. Primeira pergunta, que foi a pergunta do post do Story. Deixar de imaginar é possível? Essa é uma pergunta que o pessoal ficou um pouco dividido. Começou, o sim começou a prevalecer um pouco. Estou enxugando a pessoa. O sim estava prevalecendo um pouco. Depois dos meus comentários nas perguntas que surgiam dentro do Story, eu vi que o não foi mudando, foi ganhando corpo, né? Ganhando forma lá, as pessoas dizendo que não. Eu acredito que não, né? Eu não sou o dono do saber, da verdade. Eu estou colocando só as minhas ideias aqui. A partir das observações, a partir das vivências, né? Minhas e de outras pessoas que foram relatadas e tal. Então, eu digo isso baseado num ponto que diferencia a imaginação do pensamento, né? O pessoal fala, o ser humano ele é distinguido através do pensamento, né? Mas não é assim, porque olha só, a gente nasce como um ser humano em potencial, e ninguém duvida que ali nasceu um ser humano, depois que nasceu de um ser humano, é um ser humano da mesma espécie. Mas o ser humano precisa aprender a pensar. E esse pensamento a gente não nasce sabendo pensar, né? Mas a gente nasce com a atenção voltada para a imaginação. Por isso que a gente aprende tudo na vida. A gente aprende e também a gente consegue propor e executar mudanças na vida da gente, a partir de uma atenção para a qual a imaginação se volta, né? Então, desde o começo da vida, os seres humanos,
em potencial, em espécie orgânica, corporal, nascido de um ser humano, com cromossomos iguais a um ser humano, eles têm que estar atentos a um ser humano. Eu já falei isso na outra live, na primeira. Tem que estar atentos a um ser humano, né, para ele observar o comportamento humano, para ele aprender coisas simples, básicas. Eu tenho, por exemplo, a experiência com a minha filha, né? Minha filha tem 3 anos. Tive filho já mais velho. Né? E a minha filha não sabia nem dormir. Né? Ela tinha que aprender a dormir. E ela não sabia que ela estava sentindo era sono. E ela só chorava. E a gente não sabia exatamente. Ela estava cansada, exausta. Ela sentia sono e ela reagia àquilo. Ela sentia um desconforto e reagia com choro. Né? E ela não sabia apenas relaxar e dormir. Isso também tem questão de temperamento, tem questão de sei lá, temperamento mesmo. Que a pessoa já consegue relaxar mais facilmente e outras não. Tá? Imaginar, estar atento mais facilmente, outros não. Por exemplo, ela é muito atenta, né? Ela sempre foi muito observadora. Né? Mas ela não conseguia relaxar. Então ela tinha que aprender a isso. Então ele teve que ensinar isso a ela. Então tudo que o ser humano vai fazer na vida dele de ser humano, ele precisa aprender. E ele aprende a partir de uma imaginação. Uma imaginação voltada a um outro ser humano. Então, essa é a primeira pergunta. Deixar de imaginar é possível? Acredito que não. Porque desde o começo da vida, a gente tem que imaginar para continuar construindo a nossa vida. E construindo uma vida como um ser humano. Eu contei na primeira live que eu fiz, no primeira live, aquela foi de Natal, no dia do Natal passado, que tem relatos de crianças que foram achadas, foram relatadas pelo menos no século XIX e tal, que foram criados por animais, por lobos. Né? Tem a lenda do Tarzan, tal, um garoto criados por lobos e tal, Mowgli e tal, esse negócio. Então isso fez com que as pessoas observassem que aquelas crianças que eram achadas com uma idade mais avançada, sei lá, 5, 6, 7 anos, essas crianças tinham muita dificuldade e às vezes, com o passar da idade, se fosse achado com uma idade um pouco mais avançada, 7, 8 anos, não conseguiam se humanizar. Né? Não conseguiam aprender a pensar, a falar, a raciocinar, né? A agir fisicamente até como um ser humano, né? Se comportar, movimentar-se. Então, a imaginação serve para tudo. A imagem que você vê, você introjeta e você repete. É o senso de imitação que está presente no animal, mas ele tem um instinto muito forte, muito bem formado, e o ser humano já é um senso de imaginação muito bem formado. E a imaginação é que promove o que a gente vai ser. Porque o animal... Desculpe, voltou. O animal não precisa decidir o que ele vai ser. Ele já está decidido o que vai ser. Já está decidido na espécie, na alma animal dele. Quando ele recebe aquela alma animal, já está definido ali pelos instintos. O que ele vai ser, que comportamento ele vai executar. E ele vai repetir o comportamento dentro do seu contexto. Não importa em que local do planeta ele tenha nascido, ele vai ser muito semelhante a um outro animal, certo? Vai repetir aquele comportamento. Então, o animal, ele já vem programado. O ser humano precisa programar-se. E para programar-se precisa da imaginação. Então, por isso que a primeira pergunta eu responderia: deixar de imaginar é possível? Não. Porque o humano, para se tornar humano, para ele se tornar
vivo, certo? Então, vamos partir para a segunda. Já mais ou menos já respondi, né, a segunda pergunta. Quando começamos a imaginar? O começo da vida, né? Que eu acredito que seja intrauterina, né? A gente já começa a imaginar no momento que a gente tem os primeiros movimentos. Porque uma outra questão que Aristóteles traz é que a alma dá movimento, dá calor, né? E isso, o movimento e o calor, a gente já percebe dentro dos primeiro mês do feto, tá? Ele já se movimenta, já tem batimento cardíaco, já tem uma vida ali, entende? Então ele já começa a imaginar. Claro que os órgãos da imaginação não estão prontos, então aquilo ali é só uma imaginação muito primária, né? E aí quando os órgãos se formam, que já se formam nos primeiros meses, tudo, depois só vai crescendo. E ali continua a capturar a imaginação. Mas claro que a imaginação é o principal depois do nascimento, né? Que aí você consegue realmente observar o mundo humano, né? E imitá-lo, né? Então, até quando imaginamos? Eu, sinceramente, acredito que até o momento do falecimento. Da mesma forma, durante toda a vida terrena do ser humano. Então, aquele que não conseguiu ser criado por humanos, foi criado por animais, aqueles relatos de meninos lobo, crianças selvagens e tal, ela vai continuar imaginando. A imaginação dela vai funcionar. Ela vai imaginar o mundo humano como um animal, né? E a gente pode perceber o seguinte, que o nosso mundo, como se tornou muito sensorial, muito preso no sensível, da sensação, do prazer, fugir da frustração, da dor, a gente começa a repetir esses comportamentos que estão sendo demonstrados pelos nossos pais, cuidadores e tal, genitores, né? Então, quando a gente observa as pessoas que cuidam de nós, como bebê, a gente vai criando já um padrão de comportamento a partir da observação que nós temos dos nossos pais. Então, por isso que a responsabilidade humana com a paternidade, com a maternidade, é imensa, imensa em termos de formação, né? Formação do imaginário, dessa imaginação. A partir de uma certa idade, o ser humano já consegue formar o próprio imaginário, se isso não foi um bom serviço feito pelos pais, né? Então a gente tem como recuperar, mas claro que quanto mais novo se dá essa formação, como no caso nas crianças selvagens, mais fácil vai estar a humanização dessas pessoas, né? Então, se a gente tem uma experiência com pessoas que têm uma vibração já no inteligível, desde o momento dos nossos primeiros dias de vida e tal, vai fazer com que a gente tenha uma atenção voltada para isso, para o inteligível. Nossa imaginação vai vibrar em torno disso. Vão ser pessoas que não vão se frustrar a ponto de se paralisarem, né? Que não vão se envolver com prazeres a ponto de se escravizarem com facilidade. Porque vai notar uma força, um esforço perceptível nessa humanidade que está servindo de cuidadores dessas pessoas que estão em formação. Então, por isso que a formação infantil tem que ser tratada muito a sério. Porque é uma formação que vai moldar a psique. A psique é a alma humana, né? A alma, quando ela entra, uma alma animal, quando entra no animal, ele já está programado. Está programado.
a alma já traz tudo dentro daquela energia, né, que se concentra como um sopro de vida dentro daquele corpo. Mas no caso do ser humano, essa alma traz também o que tem no animal, mas traz algo a mais, que é a capacidade inteligível que só está presente no humano, que é essa capacidade decisória, né? Essa capacidade de ação, capacidade ativa. Porque até o animal, ele não tem uma ação livre, ele tem uma ação programada pelo instinto. O humano já tem uma ação que pode se tornar livre, porque ele pode aprisioná-la a um instinto, ou ele pode ativá-la para surpreender o mundo, surpreender a si e as pessoas. Então isso é uma ação do inteligível, uma ação humana, que não é programada. É imprevisível, né? E pode ser surpreendente. E pode surpreender para algo bom e algo ruim, e pode tentar se paralisar para evitar sofrimentos, né? Evitar frustrações. A pessoa se frustra e quer ficar paralisada. A psique dela fica no movimento de emperramento. Fica emperrada em alguma cena, em alguma imagem. Uma imagem que a paralisa. Ela fica fixa numa cena, num pensamento, num contexto que a faz sofrer e que não a deixa sair. Isso pode ser um contexto de uma atenção muito voltada para algo muito prazeroso, que é um prazer que aprisiona, tipo um vício físico, corporal e tal, uma gula, uma luxúria, coisas assim, o uso de drogas e tal. E também pode paralisar até por uma frustração que, eu não quero sair desse local, desse quarto, desse local protegido. Então eu quero ficar ali, protegido. Uma espécie de depressão. A pessoa fica em depressão sem querer sair, para movimentar-se com medo de encontrar mais sofrimento e mais frustração. E também tem as imaginações de futuro sombrio, né? Que faz a pessoa ficar paralisada numa ansiedade. Quando ela se movimenta e alguma coisa sinaliza que ela pode vir a sofrer, com alguma coisa que se assemelha àquela imaginação de frustração que seja... Não, uma imaginação que seja terrível do futuro, né? A pessoa fica paralisada, sente ansiedade, taquicardia e tal. E a pessoa parece até com a sensação que vai morrer. A sensação é para que a pessoa não vá adiante. Então, é um sinal de pare, um perigo, né? Então, ali já é uma questão de paralisia também. E a movimentação ela pode se dar para os dois sentidos. Para um sentido ascendente, de libertação, né? De libertação dessa vontade. Essa vontade fica liberta do sensível. E pode ser no caminho de aprisionamento dessa vontade, né? No sensível, os prazeres, né? A imaginação. Então tá, vamos seguir aqui nas perguntas. Vou sinalizando para não me perder. Deixar de imaginar possível? Eu disse que não, né? Depois vocês vejam o gravado, se quem não viu antes. Quando começamos a imaginar? No momento do início da vida, da alma, que ela se incorpora no organismo humano. Até quando imaginamos? Até o momento do falecimento. Sempre imaginamos. Sempre há uma oportunidade, uma chance de mudar algo relevante, significativo. O que fazemos sem imaginar? Nada. Não fazemos nada sem imaginar. A gente pensa, a gente pensa que imaginar é uma coisa maravilhosa, que tem que imaginar, estimular a imaginação. Não precisa. A imaginação tem que ser direcionada, não estimulada.
Porque o estímulo normalmente é um estímulo sensorial. E você vai levar a imaginação para um campo do sensível. E aí faz com que você permaneça nessa imaginação do sensível. E aí fica uma retroalimentação do sensível. Né? E você fica aprisionado naquilo que é algo que o animal consegue fazer também. O imaginar é tudo na vida do ser humano. É o que diferencia ele dos outros animais, dos outros seres vivos, melhor dizendo. Que o ser humano não é um animal. Imaginar é bom ou ruim? Os dois, né? O imaginar não tem uma contextualização de bom nem ruim. O imaginar é algo que pode ser levado para o que você quiser, né? Para o que você se sentir atraído, para o que você se sentir confortável. Então você tem que cuidar exatamente do campo do seu interesse, do seu universo de interesse, do seu universo de atenção. Por isso que a criança tem que ser defrontada, principalmente a criança, tem que ser defrontada com imagens que sejam libertadoras, certo? Libertadoras dessa prisão dos sentidos, né? Do campo do sensível. E seja levada a um campo de um esforço de ativação daquilo que é mais importante para ela, de uma vida mais voltada a ser útil, certo? Ser agradável é importante, mas o útil em primeiro lugar. O agradável vem em segundo lugar, né? Vamos lá. Já estou chegando aí nos 25 minutos. A outra pergunta, já é a sétima. 5, 6, 7. Sétima, devemos estimular a imaginação de modo ilimitado? Eu acredito que não, até pelo que eu falei. A imaginação ela tem que ser direcionada. Então, de um modo direcionado é um modo limitado, né? Se for ilimitado, você entra no campo da fantasia, que é um campo, às vezes, que você... Pode ser um campo até interessante, às vezes? Pode. Mas é um campo que pode te distrair muito da realidade, né? E esse campo pode te distrair da realidade e levar você a ficar descolado dela. E isso é algo perigoso, porque você, sem estar colado na realidade, você vai se distanciando de um campo do inteligível. Porque a realidade se aproxima para o ser humano do campo do inteligível. Para o animal, é do campo do sensível, porque aquele é o limite da vibração dele, da atuação, né? Agora o ser humano não. É a realidade que é o campo dele dentro do inteligível. O sensível é apenas um caminho que chega até o inteligível, né? Certo. A oitava pergunta. O que é uma autoimagem e para que serve? Esse é um ponto que eu vou ter que parar, me deter com mais atenção. Autoimagem, né? Autoimagem é uma coisa que está aqui, ó, o livro do C.S. Lewis ali, Cartas de um Diabo a seu Jovem Aprendiz, que está aqui deste lado. Esse é um livro que eu indico para cada um que queira perceber exatamente o que é uma autoimagem e o que é uma imagem que se faz de um outro, né? Porque a gente não se relaciona muitas vezes, na grande maioria das vezes, com o outro. A gente se relaciona com a imagem que a gente constrói do outro. Porque um ser não pode ser comprimido numa imagem. Ele tem uma imagem, que é uma presença. Na hora que ele se apresenta, que ele está voltado para uma atuação e você entra em contato com ele, você consegue sentir essa presença. E essa presença, às vezes, é agradável de início, né, que dá uma
sensação de conforto, né? É uma simpatia, né? Você se simpatiza com aquela pessoa. Tem uma sensação, às vezes, neutra, né? E uma sensação desagradável, às vezes, poxa, não, meu santo não bateu com aquele santo. Aquele negócio que o pessoal fala, né? Não fui com a cara daquele fulano, não gostei e tal. E aí, muitas vezes, aí no contexto, a pessoa tem uma presença que sente confortável, benéfica, você, na convivência, você vai moldando aquela imagem da pessoa para algo melhor ou para algo pior. Às vezes você chega num ponto de encruzilhada, de um contexto de frustração, que vocês entram entre choque, e você pode chegar no ponto ali de, poxa, pegar birra do outro, né? Então você cria uma imagem, não quero falar mais com aquela pessoa, né? Então isso pode ficar uma birra verbalizada, né? Só a sensação, os dois sentem e não se aproximam, e pode ser também no campo de pessoas que você tem uma convivência, né? Por exemplo, familiar, né? Você está ali, você fica convivendo com aquela imagem que você formou da pessoa e sem querer dar o passo além daquela imagem, e também não faz nada para que o outro mude a imagem que ele tem de você. Então essa autoimagem é algo que a gente forma para os outros, né? Ou seja, é como se fosse o que se fala da persona, né, de Jung, né? E tem outras questões dos papéis, né, os papéis sociais, dos outros campos da psicologia. Mas assim, você se reveste de uma função e tal, se reveste aquele papel como se botasse um uniforme e virasse aquilo, né? Aquele uniforme vale mais do que você. Veste uma capa de juiz e você incorpora o juiz, né? Juiz do futebol, juiz do judiciário, juiz de qualquer lugar. Veste uma farda de policial e tal, e parece, poxa, parece outra pessoa, né? Aquilo ali molda a imagem que você tem do outro, né? O uniforme. Por isso que o uniforme é uma coisa que faz com que você observe aquela pessoa a partir de um contexto grupal, né? Por isso que um uniforme futebolístico, estou aqui com meu cunhado aqui, torcedor do Náutico, que ele gosta muito do Náutico, e o uniforme do Náutico representa quem são os torcedores do Náutico e distingue eles dos outros torcedores. Então é uma questão que você vai moldando. O perigo disso é justamente que o C.S. Lewis fala, de você fixar-se na imagem e não conseguir se aproximar do ser humano. E um outro perigo também, que é que você não consiga dar um passo para que a sua autoimagem seja modificada pelo outro, né? Pela visão do outro. Porque você pode fazer movimentos, ações para que essa autoimagem sua seja percebida de uma forma diferente. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não conseguiria fazer live, fazer aula, falar com as pessoas. Eu não gosto tanto disso. Mas eu estou fazendo um esforço para isso, e um esforço que está sendo prazeroso para mim. Quanto mais eu faço, mais me esforço, mais ponho a minha energia, a minha imaginação nisto, né, para ser útil às pessoas, porque esse senso de utilidade é importante, né? E isso faz com que eu dê um passo além daquele que as pessoas tinham de mim, né? E eu consiga expor-me, né? Expor a mim aos outros. Por quê? Essa questão de a pessoa não querer se expor, muitas vezes é uma questão, eu não quero que as pessoas notem as minhas fragilidades, minhas fraquezas, que as pessoas não notem que às vezes eu falo pausado, truncado e tal. Não, eu vou falar do jeito que eu conseguir e vou tentar falar cada vez melhor, né?
né, que é assim que eu falo e que você é assim pro resto da vida, eu quero aprimorar o meu jeito de comunicação, a minha linguagem, né? E para isso eu tenho que me esforçar e tenho que me colocar em ação, né? A ação distingue o ser humano, uma ação voltada para o inteligível. Se fosse para eu buscar as minhas sensações físicas do sensível, eu não faria live. Não faria, porque eu prefiro muito mais ficar lendo, escrevendo, né? E eu notei que isso não estava me satisfazendo enquanto ser humano, né? Me satisfazia ali enquanto nas sensações da sensibilidade. Eu lia uma coisa, poxa, gostei daquilo, gostei disso, e eu ficava vibrando, buscando tudo que era relacionado àquilo outro, para que eu pudesse ler só as coisas que me agradassem, ou seja, que fossem espelho para mim, que eu me sentisse reconhecido, né? Ou seja, ali eu estava reforçando uma autoimagem que eu queria mostrar para as pessoas. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é você dar os passos além das imagens das pessoas, além das imagens das instituições, além das imagens das corporações, dos uniformes, de tudo, das camisetas, das ideologias, das coisas, para que você chegue até o ser humano, né? Porque o ser humano... O Google tá pesquisando muito minhas falas. Aí pausa às vezes, desculpa pessoal. Retomando. Então, o humano, ele tem que estar buscando um outro ser humano. Da mesma forma que a gente busca o humano quando a gente é o bebê, a gente nem sabe que busca, mas está ali observando um outro ser humano e aprendendo com ele. Quanto mais humano ele for nas suas atuações, nas suas vibrações, nas suas energias, seus interesses, nos seus gostos, em tudo, muito mais humano você vai conseguir se formar inicialmente, né? Você vai ter uma psique muito mais voltada para o inteligível, para suportar frustrações, para conseguir dar o passo além do sensível e além das imagens. Vai poder se relacionar fora das bolhas, das diversas bolhas de comportamento que temos hoje. Não vai pensar jamais em nenhum tipo de cultura de cancelamento, né? Porque você tem que tocar aquele humano, você tem que entender aquele humano, né? E a psicologia tem este papel, que a psicologia teria que ter essa vibração. E é uma vibração que eu busco no meu trabalho. Eu tenho minhas percepções da realidade, tenho minhas preferências, meus gostos, mas eu busco ser útil a um ser humano. E eu busco aprender com aquele ser humano que está na minha frente. Então, a minha perspectiva do campo psicológico é uma perspectiva de mão dupla. Claro que eu estou ali num papel, eu me visto ali de revisto de psicoterapeuta, para que eu possa ajudar a pessoa a entrar num eixo emocional, inicialmente, depois no eixo de atuação, de uma ação que ela precisa. Mas eu também aprendo e capto muito que as pessoas trazem para mim. Porque você conhecer, ampliar o seu repertório imaginativo é fundamental. E isso é outro ponto importante que a gente não pode passar rapidamente por aqui. O repertório imaginativo é uma coisa que a gente adquire na literatura, né? A literatura mostra tipos, uma boa literatura, lógico, que mostra tipos diversos daquele que você convive. Então você consegue ampliar e você notar. Quando você nota alguém que parece com aquele personagem, você já conseguiu dar um passo vivencial, entende? Que saiu daquele campo da imaginação apenas, da literatura, para um campo vivencial. Você trouxe aquilo para a sua vivência. E na clínica, você consegue fazer isso. Claro que a pessoa tem que estar aberta
uma atuação pelo inteligível. Porque se você estiver na atuação do sensível dentro de uma clínica, se a pessoa falar coisas que eu não gosto, coisas que me machucam, coisas que me fazem sofrer, você vai reagir, você vai precisar cada vez mais de uma terapia para si. Você vai procurar ir a um terapeuta, contar o que você está sentindo, contar suas mazelas, e é necessário, isso é bom também. Porque às vezes tem coisas que a gente não sabe lidar muito bem, a gente precisa de ajuda. O psicólogo precisa de ajuda com qualquer ser humano. Então, o ser humano, quando chega para nós, um outro ser humano, uma psique, uma alma humana que está ali de frente para a nossa, e ele está testemunhando a vida dele para mim, eu consigo, se eu me esforçar, eu consigo captar essa vibração humana que ele tem. Mesmo que esteja preso no campo do sensível, certo? Mas que tipo de direcionamento ele dá, que tipo de reação ele faz, e aquilo enriquece o meu repertório imaginativo. Isso que a gente tem que buscar também. Repertório imaginativo. Então a autoimagem é isso. É algo que você cria como algo que você quer que os outros vejam de você. E você cria as imagens dos outros para si e você se fixa nela e você foge dos outros ou corre para elas a partir dessa imagem que você viu nela. Como aquele negócio das pessoas que são famosas, né? São seres humanos como nós. Mas parece que tem uma atração muito maior, né? A gente vê um jogador de futebol famoso, que sai correndo atrás dele, uma cantora, não sei o quê, que a pessoa quer ficar como um astro, né? Uma estrela para ser observada, ser destacada, né? E aquilo ali é um movimento mais do campo do sensível, né? É a imagem que ele formou, uma imagem midiática, é uma imagem que se tornou compartilhada por um grupo. Tá. A nona pergunta, mais ou menos eu já falei, mas eu vou transitar nesse campo. Qual a diferença entre produzir autoimagem, uma autoimagem, ou ser uma imagem? Né? Olha, isso aqui é importante, eu já falei um pouco, mas vou adentrar-me mais nesse campo. Que é o seguinte, produzir uma autoimagem é algo que se torna fixo, e tudo que se torna fixo faz com que a gente corra o risco de uma paralisia da psique. Corra o risco e ocorra, na verdade. A gente, na hora que observa o outro e vê o outro só daquela maneira, a pessoa já coloca um adjetivo no outro, esse é isto, né? Este é isso daqui, isso é aquilo ali. Quando você escuta o nome de alguém e diz, não, essa pessoa não quero saber. Eu não quero saber nada dessa pessoa, não quero saber. Você criou uma paralisia da psique. Você criou uma restrição psíquica para você. Então, na hora que a gente reage de uma forma a não querer saber de uma outra imagem, uma imagem humana que está na sua frente, pode ser uma imagem humana de um escritor, de um pintor, de uma pessoa da sua família, de um colega de trabalho, de uma pessoa da sua igreja, qualquer pessoa de uma outra igreja que você não gosta e tal, você cria uma restrição psíquica. Você você reage fugindo daquela imagem. Então você não quer saber nada daquilo e você se restringe no seu repertório imaginativo, porque você não quer pensar sobre aquilo e imaginar sobre aquilo. O mais importante é a gente imaginar. O não dito é uma coisa que é muito falada na psicologia, é algo disso que é perigoso, e eu falo mais. O não imaginado na psicologia é algo muito mais perigoso. Então a gente tem que imaginar tudo, 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 tudo. Tudo que seja do campo do real. Né? As fantasias a gente pode abrir mão delas, pode ser feita de forma só esporádica para não se perder nelas.
Mas no campo do real a gente tem que imaginar. Imaginar, imaginar, imaginar. As imaginações melhores e as imaginações piores. As imaginações piores para que você esteja preparado para elas, né? E as imaginações melhores para que você as alimente e as produza, né? Que a nossa vida imaginativa é algo que nos distingue e nos diferencia das outras pessoas. Então, a vida imaginativa de um ser humano, ela é própria dele o tempo inteiro de vida. E a gente vive com as outras pessoas sem misturar muito esse repertório, esse campo imaginativo de vida. Cada um vive no seu campo imaginativo. A gente mistura as imagens que a gente faz do outro, né, para si, dos outros que fazem de você, para eles. A gente troca testemunhos psíquicos, toca informações psíquicas, toca também, né? Toca um ao outro, tem o toque, o abraço, o sentir, né, dessas questões. E isso faz com que as pessoas se aproximem também em outros níveis. O sensível com certeza está aí o tempo inteiro, mas o inteligível tem que ser estimulado. Então a imagem, a diferença da imagem e da autoimagem é: a autoimagem é aquilo que se produz, e que o outro produz, e que a gente reage, né, e que os outros reagem a você. E às vezes você reage a si mesmo, você não quer perder aquela autoimagem. E você se fixa nela e tem medo que as pessoas vejam você de outra forma. Que julguem você, que vejam suas fragilidades, suas fraquezas. Olha, não tema isso. Quanto mais você temer esconder suas fraquezas, mais elas vão se ressaltar. Tá? É uma indicação que eu dou. E outra coisa é a diferença da imagem. A imagem é o verdadeiro ser. Aquele seu verdadeiro ser que está presente em atuação. Já passamos 45 minutos, mas estamos perto de finalizar. O ser, cada ser tem uma presença. Quando a gente vê a presença de um objeto, a gente já o reconhece, porque a gente aprendeu sobre aquele objeto e sabe para que ele serve, a gente utiliza ele daquela forma já que está indicada, né? E também pode usar de outra forma. Você pode usar uma faca para apertar um parafuso, né? Muita gente faz. Usar um copo para cavar, né? Mas um copo não é feito para cavar, né? E coisas assim. Mas outra questão é essa questão sim, é quando a gente vê um animal, o animal já tem outras possibilidades. Porque o objeto, ele apenas serve para algo, é para uso. A gente usa dele. A gente o fabrica e usa, né? Ele tem aquela presença. O animal já tem uma presença própria. Uma presença que tem reações que a gente pode até esperar. Por exemplo, a gente espera que um cachorro, quando a gente se defronta com um cachorro, que ele vá abanar o rabo. Aí quando ele abana o rabo, a gente já relaxa. Pensa, já tem um sinal ali de tranquilidade. Quando ele já fica em pé, a gente pensa, opa, vai fazer o quê? Ele vai correr para cima de mim, vai latir, vai rosnar, certo? Às vezes a gente não quer que ele suje a roupa, vai correr e vai pular, certo? Em cima, vai melar minha roupa. A gente não sabe o que vai acontecer. Ele pode ficar simplesmente deitado, não fazer nada, né? Os mais indolentes, né? Que estão ali apenas refestelados ali, sem se reagir a nenhum tipo de ação no meio, porque já estão muito domesticados e não sentem mais perigo ali naquele ambiente, né? Então ficam ali e a gente já não espera um comportamento nenhum, né? A gente chamar ele vai, uma comidinha, fica todo feliz e tal. Mas assim, o animal o cachorro daqui de Sergipe, onde eu moro, e o cachorro da Noruega lá, onde Karen mora, né? É cachorro. Ele vai reagir de forma bem semelhante. Eu acho que o cachorro lá faz a mesma coisa, abana rabo, né?
fica em pé, rosna, late, não diferencia, pula nas pessoas, né? É algo que acontece. Já é programada, a ação dele já está programada para aquilo. Ele vive no campo do sensível e o campo do sensível é a vida dele. A vida dele é instinto sensível. O campo do humano não é este. O campo do humano já é outro, né? Então a imagem do humano, quando a gente se depara com o humano, a gente pode até, pelos regramentos sociais, esperar que ele se comporte de uma certa maneira, né? Se a gente for num ambiente muito mais civilizado e tal, de comportamento, a gente pode andar à noite tranquilamente, como eu andava tranquilamente à noite em Fortaleza. Eu nasci em Fortaleza, cresci, vivi até os meus 21 anos lá. Foi uma maravilha aquela minha vida de Fortaleza, porque era uma vida que a gente não se preocupava com as preocupações que se tem hoje. Então eu vivia tranquilo. Minha mãe nem se preocupava. Eu saía de casa, ia brincar com os meninos na rua e entrava só em alguns momentos. Pequeno, né? Andava pelas ruas, fazendo rifa, fazendo brincadeira com os colegas, um turma de colegas, pronto. É o que a gente esperava dos seres humanos. A gente encontrasse um ser humano ali que a gente não ia sofrer nada. Já mudou isso. Já a imagem que se tem hoje de um ser humano em Fortaleza, a gente não pode. Uma criança da minha idade, lá, 7, 8 anos, que andava no meio da rua, né, brincando com os outros coleguinhas e tal. A minha mãe não ia deixar passar o dia na rua, né, como hoje não deixa. Ia ficar trancado dentro de um apartamento, né, com toda a segurança, descer para o play com alguém olhando, né, prestando atenção se ia ter algum perigo, não sei o quê, se alguém ia abusar, né, essas coisas, né, que é a preocupação moderna, né. E as pessoas, poxa, o ser humano mudou a atuação dele, né? O ser humano mudou a imagem dele. E o ser humano começou a reagir àquela imagem, né? Daquele ser humano, do comportamento de uma época atual, né? Então, o ser humano, mas ele não se aprisiona, certo? O ser humano na Noruega é diferente. O ser humano lá no Japão é diferente. Lá na Alasca é diferente, entende? Lá na Polinésia é diferente. Uma tribo africana, lá na Amazônia, uma tribo ainda de índios, tá? É diferente. Então isso faz com que o ser humano seja diferente. Isso é a cultura. E a cultura é formada a partir da imaginação. A imaginação forma a cultura, porque a imaginação forma o humano. Ele forma a linguagem, forma a percepção, forma, sabe, a capacidade de memória, de pensamento, de raciocínio, forma a atuação, forma uma ação, certo? Propriamente humana. E aquela ação propriamente humana pode ser voltada para regredir, para voltar ao campo cada vez maior do sensível, né? Reagir, lutar, então, ou pode ir com o campo do inteligível, que é de ser mais ativo e mais produtivo e mais útil, mais cooperativo, né? Então isso faz se distinguir os seres humanos. Isso é um campo importantíssimo, né? Tá. É a 10ª pergunta agora, já estamos passando de 50 minutos. O fantasiar é o mesmo que imaginar? Não, não é. O fantasiar é imaginação? É um tipo de imaginação. Mas o fantasiar é imaginar algo a partir do seu sensível, né, que leve a uma irrealidade. Pode ser uma irrealidade possível, que venha a se tornar realidade, ou uma realidade impossível. Então, fantasiar é isso, é um campo mais vibracional dentro do sensível, né? Por isso que fantasiar pode ser feito até para a gente poder, a partir do campo sensível, imaginar coisas que podem vir a ser realizáveis, coisas boas, né? Melhor que seja, e
E isso tem que ser, e tem que estar dentro da realidade, né? Porque é perigoso por conta de fugir da realidade. Então, a realidade é o nosso campo de vivência, né? A realidade é um outro ser humano. A realidade não é a autoimagem do outro ser humano. Não é o uniforme que ele veste. Não é o time que ele torce. Não é o partido político que ele se filia. Não é a atuação de um magistrado. Ele não é um magistrado, ele não é aquela pessoa. Uma pessoa humana é uma pessoa humana que embaixo daquela casca, daquele monte de coisa que ele molda-se, aquelas armaduras todas de papéis, de funções, faz com que as pessoas elas reajam àquela imagem. E isso às vezes é desejado por aquele que veste aquela autoimagem, que você o respeite mais ou menos a partir daquela a imagem que é apresentada, que é a imagem que é vestida. Então esse fantasiar se afasta disso, né? O fantasiar, na verdade, o fantasiar ele se aproxima da autoimagem. O fantasiar ele se aproxima da autoimagem porque você vive a partir de algo irreal. Entende? Você lida com o outro de uma forma irreal, a partir de algo que está como um capa ali. E se você tirar aquela capa que ele se vestiu, você encontra o verdadeiro ser humano, que é o desejado. Encontrar o verdadeiro ser humano embaixo daquelas capas que estão o cobrindo. Tá? Então, essa é a última pergunta. E após as perguntas do post, eu botei uma reflexão, né, a partir dos versículos da Bíblia, né, que é do Gênesis, que eu acho que é muito forte isso, e eu acho que merece um comentário imaginativo nisto, né, para que seja uma imaginação que movimenta. Tá? Eu vou ler aqui mais ou menos os textos, né? É do Gênesis 1, né? Versículos 26 e 27. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que ele reine sobre os animais, e sobre tudo na terra, tudo que há na terra, os demais seres que há na terra. Então, esse ponto aqui, ó, nós temos uma semelhança de imagem, né? Uma semelhança de imagem. A gente tem uma imagem que se aproxima da imagem de algo que há em Deus, né? E eu lembrei da outra parte que tem depois, que é que o Espírito Santo pairava sobre as águas. E Aristóteles ele tem uma visão de que tudo é formado basicamente de água, né? E ar também. Ar é algo que tem menos água, né? Então, basicamente de água. Então, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, o Espírito da vontade de Deus, pairava sobre as águas e ele tomou uma ação a partir de uma fala do verbo de Deus. Ele diz: haja luz. Essa questão do haja luz é importantíssima, porque ali foi feito toda a condição de vida, né? A condição de vida veio daquela luz, ou seja, vem a alma, que é incorporada naquilo tudo. A alma é transposta para aquele ambiente terrenal, material. Então, essa alma que incorpora-se naquele contexto vai dando movimento, calor e vida àquilo tudo, né? E nisso foi se formando as formas de vida. Cada alma se ligava a um ser e cada ser tinha uma programação. Os minerais, os vegetais,
os animais e o humano. Veja bem, tudo foi feito assim, faça-se, faça-se, faça-se. Mas o humano foi feito em parceria. Façamos o homem a nossa imagem, ou seja, a imagem do Espírito Santo que pairava sobre as águas. Ou seja, o homem é espírito. O homem não é um Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus. O homem é um espírito, ou seja, ele tem uma semelhança, aí vem, como nossa semelhança. A semelhança está na vontade, na ação. Que vontade e ação são a mesma coisa. Vontade não é desejo. Desejo está no campo do sensível. Vontade está no campo do inteligível, da ação. Então, a semelhança que há entre o espírito do homem humano e o Espírito Santo de Deus é a vontade. E essa vontade faz com que seja um beneficiador de tudo que está na terra. E ele vai, como tem aqui no texto, e que ele reine. Tem outras traduções que diz que ele domine sobre todos os peixes, sobre as aves, os peixes do mar, aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre as feras, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam, sobre tudo que está sobre a terra. E isso dá uma distinção perfeita. Perfeita. Porque o homem, ele se assemelha a Deus em ser espírito, assim como o Espírito Santo, e se assemelha a Deus em vontade, vontade de agir em beneficiamento. Tudo que Deus criou é bem, porque ele cria algo para benefício. O ser humano é que às vezes não compreende aquele benefício, aquilo faz com que ele não se sinta beneficiado e ele reage àquilo como um animal sensível, né? Mas tudo é benefício. Então, mesmo quando a pessoa direciona a sua atuação para algo do sensível, para uma fantasia e tudo pode ser um bem, certo? Porque tudo que há, a gente tem o direito de provar, certo? Provar, experienciar e concluir, certo? Distinguir. A gente tem essa capacidade dentro do inteligível, sem ficar preso no sensível, não. Então nós vamos reinar com o inteligível sobre toda a terra para beneficiar tudo que há na terra e principalmente aos outros seres humanos que precisam da nossa atenção para que eles sejam beneficiados. Precisa da nossa atuação humana, propriamente humana, inteligível do humano, para que ela reconheça o humano nela mesma. A gente vai servir como um espelho. Um espelho que ele olha e vê, além dele mesmo, vê um humano ali agindo de uma forma diferente, surpreendendo a imaginação dela. Porque quando alguém chega para outra pessoa, ela vai reagindo àquela outra pessoa a partir do papel. Quando alguém chega para mim como psicólogo, ele vai entender, vou encontrar um psicólogo, como aquele outro que eu encontrei, eles são muito parecidos, eles agem de forma parecida. Mas não. Tem psicólogos que vibram mais no campo do sensível, tem psicólogos que querem mais treinar as pessoas em comportamento, e tem psicólogos que gostam de despertar o humano, capacidade potencial humana, das virtudes humanas que há nos outros. Porque o nosso papel é esse, não é só fazer dar um sossego para o outro, para ele não ficar sofrendo com a emoção dele. A gente faz isso também. Porque para chegar no inteligível tem que passar por aí. Mas tem que chegar lá, né?
se Ele quiser. Alguns já não querem. Não, já estou bem, já não estou sentindo mais o que eu estava sentindo, já posso tocar a minha vida. Mas outros já querem dar espaço e outros já chegam para dar esse passo. E eu que me proponho a ser um psicólogo para atuar para o campo do sensível, para tirá-lo do campo do sensível, né? Para que ele não fique preso, fixo lá, e para que ele adentre o campo do inteligível e que ele possa ser ativo na própria vida. Passamos de 1 hora, tá? E olha, essa questão de reinar, ou seja, o ser humano tem que reinar sobre os outros, ou seja, ele tem esse dever de ser útil, criar benefícios para todos os seres da Terra, certo? Esse é o benefício humano, tá bom? E o benefício da gente é levar as pessoas a se aproximarem do Espírito Santo, ou seja, se tornarem cada vez mais assemelhados na atuação do Espírito Santo, que é a gente ter um Espírito, assim como o Espírito Santo, e a gente pode fazer dessa vontade uma vontade beneficiadora, como é a vontade do Espírito Santo. Tá bom, meus amigos? Passamos de 1 hora, era isso, já cumpri aqui tudo. E eu vou falar a oração que veio aos lábios, que eu coloquei no post, que é uma oração que me toca, que me veio em sonho. Eu vou falar que eu acho que é importante recitá-la. Senhor Deus Pai, permita-me aurir de Tua força e de Tua luz, para que eu possa beneficiar tudo o que encontrar em minha jornada de vida, especialmente aos seres humanos que estão desviados do caminho de Tua obra de amor. A obra de amor é a vontade do Espírito Santo. Vão em paz, meus amigos, que Deus os abençoe. Vou deixar essa live gravada e agradeço muito a vocês por estarem presentes. E também estou colocando no canal do YouTube, tá? Eu vou deixar depois compartilhar de novo o canal do YouTube para vocês poderem observar lá pelo canal do YouTube ou gravado dentro da plataforma do meu perfil, tá certo? Obrigado também, Benha. Tudo de bom. Eu aprendo muito também, tá? Beijos para vocês. Tudo de bom. Obrigado, gente. Tchau.